Oi, tudo bem com você? Hoje eu estou aqui para falar sobre um tema que reflete muito o nosso desenvolvimento profissional e que pode, de repente, alavancar nosso desempenho aí, profissional, pessoal. O tema vamos falar sobre feedback. Feedback é uma importante ferramenta de gestão, né? E eu vou estar conversando com vocês a respeito disso. Eu sou Arnaldo Pereira dos Santos, psicólogo, profissional de recursos humanos, e eu estou aqui para trocar um pouquinho da experiência que eu tenho sobre o assunto. Eu acredito que o feedback ele precisa ser analisado pelos dois lados da moeda, né? Quem dá o feedback e quem recebe o feedback. Então hoje eu vou estar abordando quem recebe o feedback, não é? Eu já recebi muito feedback ao longo da minha carreira, de mais de 30 anos profissionais, e eu aprendi muita coisa com esses feedbacks que eu recebi, não é? Então eu vou trazer esse aprendizado aí para o nosso vídeo de hoje, tá bom? Eu vou fazer como de costume, dar uma olhadinha no meu roteiro que eu preparei para dar uma consistência naquilo que eu vou estar falando com você, né? Então, olha só, olha o meu roteirinho aqui, né? Você também tem que ter o seu, né? Olha só o problema, né? Quando a gente fala de feedback, é interessante a gente imaginar como uma oportunidade de crescimento profissional, não é? É um momento de avaliação que a gente terá com a outra pessoa, né? Que vai transmitir isso para a gente, e é um momento que a gente precisa ter em mente que não serão só falado coisas boas, não é? Muitas vezes, pelo contrário, aquilo que a gente fez de bom nem é abordado no feedback, né? Nem é falado nesse feedback. Ele é um feedback para corrigir rota, né? Corrigir erros que a gente cometeu ao longo do período, não é? Dependendo da empresa que você trabalhe, esse feedback pode ser semestral, anual. Esse feedback ele pode estar atrelado a uma avaliação de desempenho, até mesmo a questão do PLR, Programa de Participação de Lucros e Resultados. Então esse feedback ele tem uma dimensão muito grande para você, né? Então você fica numa expectativa muito grande, você muitas vezes chega para a reunião de feedback até tenso, ansioso, muitas vezes, vamos dizer assim, ressabiado, alguma coisa que você cometeu, algum erro que você teve ao longo do semestre, ao longo do ano, pode vir à tona, pode ser falado com você. Então isso daí pode trazer aí aquele momento de tensão. Normalmente um feedback é aplicado de 15 minutos a 30 minutos, conheço feedbacks até com 1 hora ou mais, e é abordado de tudo, não é? Mas principalmente aquilo que a gente não teve de bom desempenho. Então você precisa estar preparado, não é? Você precisa estar preparado para ser falado de coisas que muitas vezes não são agradáveis, tá? Então esse preparo, eu tenho algumas dicas para que você possa fazer desse momento um momento de aprendizado, não é? Que deixe um pouquinho as tensões, o estresse, aqueles complexos de culpa, de inferioridade, aquela questão muitas vezes de você querer se defender no feedback. Não é o momento, não é? Não é o local adequado à reunião de feedback, não é? Tá bom? Então eu tenho aqui umas dicas para você. Vou ter 3 dicas para falar para você. Você deve ter visto o vídeo que fala de feedback, que tem 10 dicas, 15 dicas, que não dá dica. Eu vou me concentrar em 3 porque o vídeo é curto, ele é para a gente trocar algumas ideias, para você refletir um pouco sobre o tema, tá bom? Primeira dica:
Olha, desenvolva uma escuta ativa, não é? Então, a escuta ativa, ela envolve concentração, atenção, você aliviar um pouquinho os pensamentos e não ficar pensando no passado, não ficar pensando no futuro, ouvir o que o outro tem a dizer, né? Escutar de verdade, né? Sem preconceito, sem mágoa, sem querer se defender. Vamos ouvir, né? Então, e ouvir com atenção, não ouvindo por esse lado e soltando por esse. Não é o ideal, né? Porque é uma coisa de aprendizado, não é? Então a gente precisa absorver, tá bom? Então essa é a primeira dica. A segunda dica é uma reflexão sobre o que é falado, não é? Então você vai sair dessa reunião, você pode estar num momento emocional fragilizado por causa dessa reunião, não foi uma reunião que você digeriu, você está meio angustiado, meio raivoso, nervoso, porque você ouviu muita coisa que não queria ter ouvido, né? Você até esqueceu as coisas boas que foi falado, mas você acabou focando naquilo que pegou no teu calcanhar, na tua canela, que pegou pesado, né? Então, normalmente a gente sai mesmo, né? Mas vamos refletir. E essa reflexão envolve você reavaliar o que foi falado, né? Talvez anotar, talvez repassar, talvez conversar com alguém de sua confiança para atualizar aquilo que foi falado, tá? Então, reflexão é muito importante, porque é da reflexão que surgem os aprendizados, tá bom? E por último, olha, dentro de tudo que foi falado e dentro da reflexão que você fez, talvez você precise melhorar mesmo. Aliás, eu preciso melhorar, o mundo precisa melhorar, Simone Biles, Michael Phelps, entre tantas outras pessoas que a gente conhece, precisa melhorar. Porque o ser humano é assim, ele melhora um pouquinho a cada dia. E a gente precisa ter essa visão, né, da melhoria contínua. Então, se hoje a gente está bom, amanhã a gente pode melhorar um pouquinho mais, treinando mais, se esforçando mais, se dedicando mais, aprendendo mais. Então, a gente tem condição de melhorar, né? Desde que o pensamento seja de melhoria contínua, porque se você pensar, ó, eu já cheguei no topo, eu já estou no máximo, não tenho nada a aprender, puxa, aí amanhã ou depois a gente vê, como uma reportagem que eu vi recente das Olimpíadas, né? Um robô que estava fazendo uma apresentação de tiros livres na Olimpíada, né? Eu acho que antes de um jogo, tal, para atrair a atenção da imprensa, na mídia, esperar o horário de jogo, colocaram lá o robô e o robô não errava, né? Quer dizer, olha só, né? Sempre vendo coisas novas. Eu nunca tinha visto um robô jogando basquete, fazendo arremesso de 3 pontos, né? Então, uma coisa nova que eu aprendi, né? Achei que nem existia isso, mas existe, né? Então, é um aprendizado. A gente está sempre aprendendo coisas novas. Na nossa profissão, então, nem se fala, né? Então, e isso daí a gente precisa tirar algumas conclusões, né? A primeira, é muito importante se reavaliar periodicamente, não é? Se eu estou bem, se eu posso, no que eu posso melhorar, o que eu preciso focar. Essas reavaliações, essas reflexões são muito importantes para a gente. É um momento muito bom, né? Então, esse momento de feedback que as empresas oferecem, se a gente saber aproveitar, é muito aprendizado. Outra coisa, filtrar, né? Você precisa ouvir, fazer a escuta ativa, mas depois na sua reflexão você vai ver o que você vai aproveitar, o que você vai descartar, aquilo que não pega para você, que não tem a ver com o teu momento de vida, que não tem a ver com os seus objetivos futuros, não é? Então a gente precisa filtrar,
né? E esse filtro é muito importante. É desse filtro que a gente vai construir o nosso alicerce profissional, tá? Então filtre aquilo que é falado para você. Aceite, escute, ouça, mas filtre, tá? As críticas sempre surgirão, porque a gente é ser humano, a gente é vidraça, a gente é pedra também, porque a gente critica os outros, então a gente precisa saber filtrar. E uma outra coisa, não é? Olha aí, às vezes fica tudo meio embaçado, o foco fica meio esquisito, né? A câmera, né? A minha cara parece que, tá? Então isso é importante porque a gente precisa ter um plano de ação, não é? Então a gente foi no feedback, escutou um monte de coisa, filtrou. Algumas situações vão precisar ter a nossa ação. Então a gente precisa ter um planinho de ação. Se a gente foi criticado em relação ao nosso desempenho profissional porque não domina a informática, de repente, vamos ver se a gente faz aí, assiste vídeo na internet, vê uma apostila antiga, treina umas planilhas novas, né? Para a gente melhorar, para a gente, no próximo desempenho que for avaliado, ter uma melhoria, não é? Então precisa de um plano de ação, né? Se você pegar a apostila de Excel e fazer assim, ó, não vai dar, não vai dar. Tem que ler, tem que fazer, treinar, estudar, e esse é um plano de ação para aprender o Excel, para aprender informática e assim por diante, daquilo que você tem como objetivo de vida. Faça seu planinho de ação. E melhor do que tudo, você vai ter o plano de ação e execute teu plano de ação. Não deixe dentro da gaveta, não deixe parado. O tempo é muito dinâmico. Se na próxima avaliação você for novamente apontado que precisa melhorar isso e você não melhorou, você já teve 2 chances. Talvez não tenha uma terceira, não tenha uma quarta, não é? Então, um plano de ação é extremamente importante. E aí, gostou de falar sobre avaliação de desempenho, sobre feedback, sobre plano de ação? Trouxe alguns insights? Te ajudou de alguma forma? Fico feliz. Olha, eu sou Arnaldo Pereira dos Santos, psicólogo, profissional de recursos humanos, tenho alguns anos de experiência aí no mercado sobre vários assuntos voltados a RH. No meu canal tem alguns vídeos, siga meu trabalho aí pelas redes sociais, não é? Deixe seus comentários, seu like, compartilhe essas informações, né? Vamos fazer uma grande rede do bem para melhorar cada vez mais o desempenho profissional, tá bom? Arnaldo Pereira dos Santos, vou ficando por aqui. Tchau!